Undead Unlucky, uma super produção do estúdio David Production, que nos ensinou que até mesmo o Shonen pode ter uma dinâmica bizarra interdimensional, depois de fumar um beck intergaláctico ao som de Pink Floyd. Tudo começa com essa adolescente que mata tudo que entra em contato. Até por aí, tudo normal. Eu avisei, agora eu sou uma boiceta. Filha da de menina, chega dessa e vai carpir um lote. Ninguém me entende aqui em Chique Chique, Bahia. Aparentemente, um belo dia, ela começou a descarregar uma dose de azar em todos que tocarem nela. Em resumo, ela entrou na puberdade. Não me toque. Ela está tentando chamar a atenção ao virar estampa de camiseta. No entanto, esse cara aparece e diz que lamentação é para vadia. E imediatamente ele tenta motivá-la ao se enfiar na faca dela. Nesse momento, o azar chega e ele cai dessa pedra e é atropelado por um trem. Meu Deus! É verdade que ele tomou uma facada e foi atropelado por um trem? Sim, E a conclusão da perícia? a facada foi desnecessária. Só faltava ele falar que é corintiano e a desgraça ia ser total. Salve o Corinthians! Salve o Corinthians! Mas felizmente para ele, na verdade, ele é um titã! Ele é o super titã de para fora! Ela imediatamente foge pela sua vida, mas é capturada por ele. No entanto, o azar chega quando uma caixa de bananas despenca na cabeça dele. E a mulher cai do prédio, mas por pouco tempo, pois o titã aparece com a sua banana de fora e salva ela. E agora ele está tentando macetar ela, mas ela invoca um meteoro. Mas no fim das contas, eles se tornaram um casal. É uma banana! No dia seguinte, esses dois estão pegando uma estrada, até que o céu é quebrado por esse robô. Filho da puta, acho que alguém rompeu a terceira parede. Ela é pega pelo Green Joe, enquanto ele leva um cacete do robô. Enquanto isso, ela descobre que eles foram postos na lista da Interpol. Você deixa de ser perseguido sob a condição de se comprometer a realizar diversas missões que serão designadas a você. Puta merda! O Titã está levando a pior contra o robô. No entanto, eles são interrompidos por esse caminhão e pela queda desse prédio. E agora o Titã consegue surpreender o robô e extermina ele. E na sequência, essa mulher não consegue se segurar e deseja parar tudo por uns 5 minutinhos com um Titã no meio da rua. Eu e o Andy, a gente vai fazer safadeza! O que faz com que o Green Joe decida dar um pouco de espaço para eles ficarem mais à vontade e volte para o Bleach por meio desse portal. E agora eles estão indo para a Rússia, mas ele acaba atropelando um iceberg da União Soviética e eles acabam ficando à deriva. Mas felizmente para eles, eles ganham uma carona de volta como sinal da hospitalidade de Putin. Reach for vodka tonight! O caça chega com sucesso ao seu destino e a viagem pode ser considerada um sucesso. No entanto, eles devem ter pousado na parte tropical da Rússia por alguma razão. Pois eu não vejo ninguém montado em nenhum urso. Ela encontra com essa mulher e aparentemente elas começam a jogar truco, pois essa mulher fala uma besteira Eu nerd. prefiro que tudo permaneça igual. Gosto de constância de coisas que não são influenciáveis. Mas a outra fala uma merda maior ainda. Ter alguém que me ajude a mudar tanto assim me faz gostar de mudanças. Depois de julgar essa obra como sendo uma bosta, ela revela sua identidade alienígena. Filho da puta, eles estão entre nós! E agora o combate entre o alienígena e o Titã tem início. Aparentemente ela tem uma barreira de força impenetrável, capaz de bloquear até mesmo ataques de raio laser de diamante. No entanto, o Titã consegue imediatamente penetrá-la pelo buraco do fundo. Eu não estou com nenhum diamante. Mais tarde, eles estão tomando uma vodka. You don't want my soul. It probably tastes like vodka.
Vodka. Quando de repente esse jacaré russo rompe com a terceira parede também. E agora eles são extraditados sob a custódia da Interpol. É cada membro nessa Interpol que parece ter sido gerado por inteligência artificial com crack. Filho da puta! O julgamento começa até que o Titã perde a paciência e manda todo mundo tomar no c... ao rasgar o direito internacional. Hell yeah! Mas como punição, eles são jogados em Raccoon City. Imediatamente uma horda de zumbis aparece, mas o Titã atropela geral e depois passa o resto com a peixeira. No entanto, ele descobre que na verdade eles não eram zumbis, eles eram leprosos. E aparentemente ele mandou esses caras conhecerem Deus mais cedo por motivo algum. Ah, saquei. Foi mal, galera. Vacilei. Por isso ele acaba sendo amaldiçoado e vira um zumbi também. No entanto, o Lord Zed aparece. Filho da puta! Mas o Titã lidera as hordas de zumbis e eles viraram zumbis bomba. Mas o Lord Zed pensa rápido e suga todos de uma vez e vai de Ciclope. Grande e grosso, parece até cipó. Do que eu tô falando? Olha o monstro de um olho só. O Titã dá um salto para surpreender, mas o Ciclope dá um cacete nele. E o Green Joe finalmente faz alguma coisa, utilizando seu bastão do terceiro Hokage para mandar o Ciclope para longe. Depois de tirar a Kyuubi da vila, o Titã finalmente utiliza o seu poder total. Após virar o Super Saiyajin 4, ele corta o Lord Zed em pedacinhos. Mas parece que o poder subiu a cabeça dele, pois ele se transforma em uma pessoa totalmente diferente. E essa pessoa está boladona e de p duro e deseja arrebentar com todos. Nesse momento a Interpol interfere, mas o Super Saiyajin 4 utiliza a técnica do ataque kamikaze dos super fantasmas para se multiplicar. E as coisas não estão muito boas para a Interpol. Mas essa mulher veio ajudar e saca os seus peitos na cara dele. Ai, meu peito! E dá um beijão nele. E infelizmente para o Super Saiyajin 4, uma chuva de meteoros nucleares cai bem em cima da sua cabeça. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. E no dia seguinte eles vão para o Brasil. Aparentemente eles vão entrar em um leilão do Neymar em alto mar. Puta merda. Agora o Hexa vem. Essa mulher está tendo dificuldades em escolher o seu outfit, mas no final das contas ela usa a cabeça e se lembra que está no Rio de Janeiro. Ela decide ir com o uniforme do Flamengo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E eles finalmente chegaram no navio do menino Ney. Eles estão atrás desse cara, mas aparentemente ele está a ponto de ser fuzilado e virar saudade. Mas pela sorte dele, o Titã chega bem a tempo e o combate começa. O Kid Buu corta a jugular do Titã, mas essa mulher está na atividade e corta logo a cabeça dele. E o Titã vai de trampolim na cara dele e ele atira a faquinha do Kabuto contra o moleque. Mas a faquinha perfura essa mulher e esses caras imediatamente metem marcha. E na sequência, essa bola do meu saco chega para ajudar. E ela ativa logo seu poder especial, explodindo a porra toda, fazendo o navio do Neymar ir de submarino. Rapaziada, barulho da desgraça. Estão dizendo aqui que o navio bateu num bloco de gelo. A galera continua dançando aqui feito louca como se nada tivesse acontecido. Eu que não vou pagar pra ver. Mais tarde, na Interpol, essa mulher solta essa bomba. Este mundo está preso num loop. Por culpa de Deus. Ele está num ciclo de destruição e recriação. E parece que eles estão em um looping na Terra que vai se encerrar quando eles combaterem esse Deus. Que nessa série parece o roteirista do Rick and Morty, sádico e confuso, filho da puta.
Aí eles descobrem que o destino do mundo aparentemente está sendo contado em um mangá de romance. É o 20º volume da série. O time de futebol espacial está prestes a mandar a escola pelos ares, mas o capitão do time usa o chute espiral da justiça! Não parece algo que já aconteceu? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Nada disso, não existe, sacou? Será que não entendeu esse Éden? Não existe. Esses são os nomes das pessoas que fizeram isso. Leva-me, mira! Aqui! Eu sei, eu entendo. Você quer ir, tá? Eu levo você lá. Imagina se fosse o Toriyama, era filha até a sua morte. E eles decidem se comunicar com o autor do mangá, criando o próprio mangá. Undead Unlucky, filho da puta. Eles romperam novamente a terceira parede. Eles, na verdade, são autores do próprio mangá. E agora eles estão criando o fim da própria história para conseguir derrotar o vilão. E finalmente eles encontram com esse mangaka que aparentemente conhece o futuro. Ele é o Mago do Tempo. Você sabe mesmo o que acontece no futuro? Sumiu! No entanto, essa grande mariposa aparece. Eles precisam enfrentá-la. A mariposa faz esse cara virar recordação, literalmente. Eles não aguentam o boss. Mas felizmente o mangaka utiliza os seus poderes e faz o summon do 14 bis para que eles possam fugir. Filho da puta, ela mora na casa do Evil Crash. Não há tempo para explicações. Ela utiliza o poder da mariposa para transformar o Titã na saga do Harry Potter. E ela é transportada para dentro da história. Aparentemente ele era um pistoleiro. Como te chamas? E foi condenado a ver os seus amigos morrerem enquanto ele continua vivo. Isso aconteceu de maneira ininterrupta por 200 anos. Puta merda! Eu que não queria ser amigo dele. Esse parece ser um daqueles momentos onde ele precisa enfrentar ele mesmo para desbloquear uma força ainda maior. Até que, filho da puta, ela encontra com o Super Saiyajin 4 e ele persegue e mata ela durante o livro inteiro como se fosse o Nemesis atrás dos Stars. No entanto, um plot twist selvagem acontece quando o Super Saiyajin 4 interfere no começo do anime. E agora uma luta entre o Titã e o Super Saiyajin 4 começa. Até que finalmente o Titã sai vitorioso. E agora ele finalmente domina a transformação do Super Saiyajin 4 também. E eles voltam para a casa do Evil Crash, mas não há tempo para descanso, pois o Kid Buu imediatamente o desafia para um duelo. No entanto, a mariposa também aparece, e todos formam uma party para derrotá-la. Agora o Mago do Tempo utiliza sua roleta no Kid Buu, transformando ele em Super Buu. No entanto, o Mago do Tempo vai de arrasta, mas o Super Buu aumenta o seu ataque em 300 pontos. Eles vão enfrentar a mariposa de 3.500 e o combate começa! Até que finalmente eles derrotam a mariposa. Agora só resta a eles se lembrar do Mago do Tempo até a próxima temporada.